Em algum momento dos últimos anos, ser autêntico virou obrigação. Não uma sugestão, não um convite. Uma obrigação social com regras próprias, com estética própria, com um formato muito específico do que a autenticidade deve parecer para ser reconhecida como autenticidade de verdade. Seja você mesmo. Mostre suas imperfeições. Seja vulnerável. Não filtre. Não performe. Apareça do jeito que você é. E as pessoas vão te amar por isso. Vão se conectar por isso. Vão te seguir por isso. Vão confiar por isso. É um discurso bonito. E tem uma camada de verdade nele que não deve ser ignorada. Porque a cultura da perfeição fabricada que veio antes disso tinha problemas sérios e reais. Mas existe algo muito perturbador acontecendo embaixo dessa superfície que ninguém está nomeando com a honestidade que merece. Porque quando a autenticidade vira um produto, quando ela tem um formato esperado, quando ela precisa ser entregue dentro de uma estética reconhecível para ser validada pelo algoritmo social, ela parou de ser autenticidade. Virou mais uma performance. Só que dessa vez, a performance é de quem não performa. Deixa eu começar com uma cena que provavelmente você já viu repetida em diferentes versões, em diferentes plataformas. Alguém abre a câmera, normalmente sem maquiagem, normalmente num ambiente que foi cuidadosamente arrumado para parecer desarrumado, com uma iluminação que foi tecnicamente planejada para parecer acidental, e começa a falar sobre as próprias imperfeições, sobre as dificuldades, sobre os dias ruins, sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a insegurança, com uma voz que tem exatamente a medida certa de tremor para soar genuína, sem soar excessiva. E as pessoas nos comentários dizem: isso é tão real. Obrigada por ser tão autêntica. Finalmente alguém sendo honesta. E talvez seja honesta. Talvez o que está sendo mostrado seja real. Não estou sugerindo que a pessoa está mentindo deliberadamente. O que estou sugerindo é algo mais sutil e mais perturbador do que mentira. Estou sugerindo que ela aprendeu o formato da autenticidade e está entregando o formato. E que pode ter chegado a um ponto em que ela mesma não sabe distinguir onde termina o que de fato sente e onde começa o que aprendeu que deve sentir para ser vista como autêntica. E esse ponto, onde a linha entre o que você é e o que você aprendeu a ser desaparece, é onde a ditadura da autenticidade revela sua face mais interessante. O filósofo Jean-Paul Sartre tem um conceito que eu acho cirúrgico para essa conversa. Ele chama de má-fé. E má-fé, no sentido sartriano, não é mentira. É a recusa de reconhecer a própria liberdade. É agir como se você não tivesse escolha quando de fato tem. Como se o que você está fazendo fosse inevitável, natural, a única forma possível de existir, quando na verdade é uma escolha que você está fazendo. E que prefere não reconhecer como escolha, porque reconhecer como escolha exigiria que você assumisse a responsabilidade por ela. E existe uma forma muito específica de má-fé que a cultura da autenticidade produz. É a pessoa que performa a autenticidade sem perceber que está performando. Porque a autenticidade virou tão automaticamente o que se faz que ela já não questiona mais se o que está fazendo é genuíno ou é o script que absorveu. Você não está sendo você mesmo. Está sendo a versão de você mesmo que aprendeu que é apresentável como você mesmo. Esse mecanismo não é novo. O sociólogo Irving Goffman descreveu nos anos 50 algo que ele chamou de dramaturgia social. A ideia de que toda interação social é uma performance. Que você apresenta versões diferentes de si mesmo em contextos diferentes. Que você gerencia impressões. Que há sempre uma diferença entre o que você apresenta no palco para a plateia e o que existe nos bastidores, quando não há ninguém olhando. E que essa distinção entre palco e bastidores é universal e inevitável em qualquer ser humano que existe dentro de uma estrutura social. O que a cultura da autenticidade fez foi criar um novo palco. Um palco onde o roteiro exige que você pareça não estar no palco. Onde a performance exige que você pareça não estar performando. Onde a máscara tem o rosto da ausência de máscara. E isso é muito mais difícil de navegar do que qualquer performance aberta. Porque pelo menos a performance aberta você sabe que é performance. A performance de autenticidade cria uma confusão genuína sobre o que é real. Porque o critério de avaliação parece real, é impossível de verificar de dentro quando você está no meio dela.
Não estou dizendo que você deveria mostrar tudo. Não estou defendendo a exposição total como ideal. Privacidade é legítima. Filtro é necessário. Não há nada de errado em não mostrar tudo. O problema é chamar de autenticidade o que é seleção curada e depois usar essa autenticidade curada como critério de conexão e validação como se fosse a coisa real. Então, o que seria a autenticidade de verdade se não é o que a cultura está chamando de autenticidade? Eu acho que começa por algo muito mais simples e muito menos apresentável do que qualquer formato que o algoritmo social reconhece. Começa pela disposição de se examinar sem a intenção de apresentar o resultado. De fazer perguntas sobre quem você é sem precisar que a resposta seja palatável ou coerente ou validada por alguém de fora. De reconhecer que você não sabe completamente quem é e que esse não saber é o ponto de partida honesto, não uma fraqueza a ser superada antes de você poder finalmente ser autêntico. Autenticidade real não tem formato, não tem estética, não tem o tremor calculado de voz que indica vulnerabilidade genuína, não tem a iluminação natural que indica despretensão. Ela é específica, privada, bagunçada, contraditória e frequentemente inapresentável no formato que o discurso da autenticidade exige. E talvez a coisa mais autêntica que você possa fazer num mundo que transformou a autenticidade em produto seja reconhecer que não sabe completamente quem é, que está sempre em construção, que a versão que você apresenta, qualquer versão, é sempre uma seleção e nunca o todo. Não como confissão pública de imperfeição, que seria só mais um formato, mas como uma honestidade privada, consigo mesmo, sobre a distância entre o que você apresenta e o que você é, e sobre o fato de que essa distância não é falha de caráter. É só o que significa ser humano dentro de uma estrutura social. Sempre foi. Só que antes ninguém chamava isso de autenticidade e esperava que você performasse o contrário.